Vai! Boa noite, pessoal. É um prazer incomensurável. Fernando Weisman, pai do Bituca, e Marcelo MD Tadeu, junto comigo, Rui Pratini, do Jornal DPG. Pessoal, muito boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado por estarem aqui. Marcelão, contigo. Um salve para a galera que está assistindo, para o Fernando, que, como todo mundo sabe, é um puta de um mentor, né? Para mim, que eu reconheço como mentor. O cara é muito fera. E vamos tentar bater um papo aí da melhor qualidade possível. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, viu, gente, pelo convite. Estou sempre às ordens. Né? O Bituca não fala, mas eu falo. Então vamos lá, né? Vamos falar por ele. Fernando, vamos começar com uma bem simples e bem abrangente, para tu poder começar o discurso, para a gente engatar daí. Dicas para entender melhor a política brasileira. Vamos lá. Eu sou um cara que está começando agora. Acordei agora. O que está acontecendo no Brasil? Como é que eu começo a me situar? Porque eu pego lá uma linha de... Pego lá um chatonista, pá, o mundo tá uma porcaria, o Bolsonaro é um caos. Aí eu pego uma outra linha lá, meu Deus do céu, é Deus. Aí eu chego numa outra linha lá, olha, coisas acontecendo. Como é que eu filtro? Como é que eu faço o meu entendimento? Porque a verdade é de cada um, né? Como é que eu faço o meu entendimento para descobrir, ufa, isso aqui é o que está acontecendo? Ó, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem um vício, né? Que é o seguinte: a gente sempre imagina que a mídia, né? E aí eu não estou falando só de uma mídia mainstream, a mídia de uma forma geral, né? A gente sempre imagina que a mídia está lá para informar, né? E eventualmente ela é enviesada para um lado ou para o outro. Isso já é o primeiro erro. A mídia não está para informar. A mídia está para contar a história que ela quer contar. Esse é o primeiro ponto. Todas as mídias, todas, elas têm uma agenda, né? Então, sempre que você ligar numa CNN, numa Bandeirantes, numa Globo, qualquer outro lugar, o cara está contando a história que ele quer contar, né? Não é que ele está narrando um fato e, eventualmente, a interpretação daquele fato é mais à esquerda ou mais à direita. Ele está contando o que ele quer que você acredite que acontece. Então, esse é o primeiro filtro que você tem que ter. E aí você, consequentemente, começa a se questionar se aquilo que está sendo contado faz sentido ou não faz sentido. Esse é um ponto. Como é que a mídia deturpa as informações? Basicamente, são 3 mecanismos. Tá? O primeiro mecanismo é mentir. Simplesmente mentir, falar uma mentira. Então, por exemplo, Bolsonaro cometeu um crime ambiental. Lembra dessas? Aí o cara foi lá e falou, não, eu estava na Câmara naquele dia. Isso é uma mentira, né? Então, a mentira, por mais que seja a coisa mais forte, ela é a menos usada. Por que ela é a menos usada? Porque você desmente. É só você provar que aquilo é uma mentira. Né? Leite condensado. E aquilo, na verdade, você acaba minando a credibilidade daquele canal, certo? Segundo ponto, é descontextualizar. Né? Então, você tira do contexto, que é o que mais acontece com o presidente. As pessoas tiram as falas dele do contexto. Né? Então, imagina a seguinte situação. Imagina que você pergunte para mim, Fernando, o que você acha de Hitler? Aí eu vou virar para você e falar assim, nossa, Hitler era um monstro. Ele dizia, eu odeio os judeus. Só que imagina que você tira essa minha introdução, só coloca eu falando, eu odeio os judeus. Então, na verdade, isso é uma descontextualização. Vai parecer que eu odeio judeu. E eu posso falar isso tranquilamente porque eu sou judeu. Então, assim, isso é uma forma de você descontextualizar. Que é o que aconteceu, por exemplo, aquelas falas do presidente como se ele estivesse nem aí para os mortos, né? O que eu posso fazer? Cara, pega a entrevista inteira e você vê que não foi nada daquilo. Mas os caras descontextualizam, né? E uma terceira forma, né, é justamente quando você só foca num direcionamento. Então você tem 10 notícias, por exemplo, para falar, que são 5 positivas e 5 negativas, você ignora as positivas e só fala as negativas, né? Essas são as formas que os canais de mídia, principalmente os tradicionais, te manipulam. Então você tem que saber que isso acontece. Ao saber que isso acontece, você já vai filtrando. Você fala, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Esse é um ponto. Segundo ponto, você nunca pode analisar um fato específico. Não pode. Não pode. Então, quando você vê, por exemplo, uma foto de jornal do presidente abraçado com o Toffoli na casa do Toffoli, você tem que entender que aquilo tem todo um contexto por trás. Não é que o presidente agora é amigo do Toffoli, fez acordo com o Toffoli e tudo mais. Tem coisa por trás. E eu acho que o outro ponto é a gente precisa ser humilde e saber que a gente não sabe tudo.
Existem outras coisas que acontecem nos bastidores que a gente não sabe, né? E a política, a gente não pode ser ingênuo de achar que as coisas vão mudar de uma hora para outra e vão ser do jeito que a gente quer. Tem todo um trâmite por trás, né? Infelizmente, seria ótimo que a gente acordasse amanhã, o Congresso estivesse fechado, o STF estivesse fechado e as medidas que a gente quer que sejam postas para o bem do Brasil fossem postas. Seria ótimo. Mas isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então, acho que esses são os grandes guidelines aí que a gente precisa ter, né? E se a gente fizer esse exercício diariamente, a gente vai ver que as coisas vão mudando um pouco. Aquilo que estão tentando fazer parecer nem sempre é. E aí a minha regrinha final, que o Marcelo eu sei que já tem adotado, porque eu até li num texto dele, é: nunca faça julgamentos antecipados. Sempre que você tiver uma notícia, uma informação, dá um tempo. Espera aí 24 horas, 48 horas, respira, porque normalmente depois vem a explicação. Vou dar um exemplo muito claro, que aconteceu com o Moro, né? No dia que o Moro saiu do governo, todo mundo, inclusive eu, falei: caralho, que bomba foi essa? O que aconteceu? Todo mundo se perguntou quem estava certo e quem estava errado. No dia seguinte, o cara vai lá na Globo e abre as mensagens da Zambelli. Aí você fala: pô, peraí. Então esse cara não é tão flor que se cheira assim, né? Sim. Então, dá um tempo. A gente não precisa resolver as coisas hoje, né? E como hoje a gente tem essa mídia online, nossos Facebooks, tudo, a gente parece ter a necessidade de dar uma resposta para tudo logo. Mas às vezes as respostas não vão ser agora que a gente vai conseguir ter uma resposta. É melhor a gente esperar, fazer uma análise mais acurada, mais calma. Com certeza, depois quando a gente chegar na conclusão, ela vai ser mais próxima da realidade. Basicamente, acho que é isso. A vontade do cara aparecer hoje e dar uma resposta, cara, ela domina tudo. Você não tem mais tempo de pensar, de tanta informação que você tem, é o que você está falando. Eu acho que é uma vontade da pessoa aparecer, mas eu acho que também tem uma demanda do público que te cobra uma posição, né? Você vê, eu, por exemplo, no meu Face, toda hora me pergunto: o que você acha disso? O que você acha? Às vezes eu não tenho resposta ainda. Sim, né? Às vezes, sim. Você mesmo sabe que eu falei quando a gente estava falando do Senado. Eu falei: cara, eu não sei o que vai acontecer no Senado. Sim. Eu sei o que vai acontecer na Câmara, mas eu não sei o que vai acontecer no Senado, porque não tinha resposta ainda. Hoje eu recebi um comentário, a pessoa falou assim: quando a gente se coloca contra esses caras, eles automaticamente cancelam a gente. Entendeu? Uhum. Então esse que é o problema. Isso tem tudo a ver com a demanda que você está falando. É isso. As pessoas hoje, elas estão... Isso é uma coisa positiva, tá? Acho assim, vamos lá. O pessoal acordou basicamente para a política há menos de 10 anos. Isso é positivo? Muito positivo. As pessoas que não se interessavam por política começaram a se interessar. E por que isso é positivo? Isso é positivo porque quando a gente não se interessa por política, não significa que as outras pessoas não se interessem por política. Né? Sempre vai ter quem se interessa. Então, quando a gente não faz política, alguém vai fazer política. Né? E normalmente são as pessoas que só estão preocupadas com política. Então é muito bom que o pessoal acordou. Mas é importante que as pessoas que acordaram saibam que ainda eles precisam evoluir. A gente acordou, a gente nasceu para a política e está na hora da gente amadurecer. Né? Então a gente não pode ficar caindo nessas narrativas muito simplistas e tudo mais. O que eu sempre prego, e esse é meu objetivo de vida daqui para frente, né, de um tempo para cá, é que as pessoas não comprem conclusões, que as pessoas construam seus mecanismos de raciocínio. Porque se você não raciocinar com a sua própria cabeça, você sempre vai estar sujeito à conclusão da outra pessoa. Sim. E às vezes a conclusão da outra pessoa é boa, às vezes ela é boa por um tempo, às vezes ela é ótima por um tempo, e de repente ela não vai mais ser boa. Porque o cara começa a implementar a agenda dele, né? Sim. Você tem que ir atrás da sua agenda, daquilo que você quer para o teu país. Então acho que... Antes da gente entrar, é o que eu estava comentando com o Rui. Você dá essa possibilidade, você deixa a gente construir o raciocínio, você ajuda e dá ferramenta. Isso que é legal. Ao contrário dessa galera que já põe o veredito e você abraça ou não, né? Exatamente, mas só dando um spoiler, Fernando, amanhã às 7 da manhã eu vou lançar o primeiro corte da live e vai ser: Fernando, eu odeio judeus. E a outra vai fechar. Meu pai vai me ligar e vai me encher de porrada. Tá ferrado.
Não, mas é só retomando aqui de uma maneira jocosa, mas é que é para a pessoa entender como isso é importante, né? É uma coisa mais grave, né? Você vê se é verdade ou não, porque o Fernando falou que ele é contra os judeus, que o STF, vai fechar o STF, pô, vai lá na live do Magrão e diz, mas que coisa estranha, sabe? Você percebe que é isso que acontece toda vez com o presidente? Toda vez. Sim, sim. É muito fácil você editar e você nem precisa mudar a fala, não. É só você tirar do contexto. Tirou do contexto, acabou. Tirou do contexto, acabou. E ainda mais agora que ele parou de dar a entrevista do cercadinho lá, então qualquer oportunidade que os caras têm, eles vão em cima, velho. Cara, ó, essa questão do cercadinho, essa questão das entrevistas, as pessoas elas costumam falar assim, o presidente dá muito motivo. Aqui entre nós, besteira absoluta. Se o cara falar, vai ter motivo. Se o cara não falar, vai ter motivo. Fato é, quando as pessoas são mal intencionadas, elas vão atrás daquilo e pronto. E vão inventar. Exatamente. Vão falar que ele disse isso, vão falar que ele disse aquilo, vão falar que ele jogou cloroquina pra Ema. Cara, não importa. O Weintraub, por exemplo, eu nem defendo o Weintraub nem nada, não tenho subsídio para defendê-lo, mas ele, por exemplo, é um cara que, os caras foram atrás do currículo dele no primeiro ano de faculdade, cara. O que isso tem a ver, brother? O que isso tem a ver? Entendeu? Então, assim, para mim, pouco importa. Pouco importa. O cara pode falar, vamos falar. Se o cara não falar, eu também não vou falar. Por isso que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas que existem coisas mais importantes. Claro. O que eu sempre digo é, tenha a sua lista de prioridades. Se a sua lista de prioridades é um presidente que não fale grosseria, ok, então seja contra o Bolsonaro. Mas se a tua lista de prioridade é, eu quero um país melhor, e essa é a minha prioridade, então o que importa se ele vai falar grosseria ou não vai falar grosseria? Até porque, garanto para você que ele falando ou não falando, as pessoas vão meter o pau do mesmo jeito. Por que vão meter o pau? Porque as pessoas simplesmente são contra a postura dele. É assim. É isso. Perfeito. A máxima do não importa a opinião do jornalista, o que importa é a notícia, cara, nós temos que ter isso como regra, cara. Não tem jeito. E o ponto é o seguinte, né? Hoje, ainda por cima, você, em primeiro lugar, né? Todo mundo tem uma agenda, né? Até vocês têm uma agenda, eu tenho uma agenda, isso é evidente, né? Agora, é importante que a gente deixe claro isso. O problema é quando você se faz de isento, que ninguém é isento, em absolutamente nada. Então eu falo, eu tenho minha agenda. Qual que é a minha agenda? Um Brasil melhor. E para mim, um Brasil melhor é que o governo dê certo. Enquanto o governo estiver dando passos nessa direção, essa é a minha agenda, eu deixo claro isso. Agora, eu não passo pano, eu tenho as minhas críticas também. Agora, para mim, o governo acerta muito mais do que erra. Né? E se ele acerta muito mais do que erra, por que eu vou ficar criticando e eventualmente desestabilizando se eu não tenho uma outra alternativa melhor? Porque se hoje o governo cai, quem que vai assumir? Para mim é pior do que o governo. Então não tenho por que ajudar a militar nesse sentido. Né? Agora, o importante é que a gente veja a mídia, né? Qualquer tipo de mídia, seja o DPG, seja o UOL, a gente entenda que tem um posicionamento ali por trás. E aí você faz essa leitura com esse filtro. Né? Pronto. E aí você chega à sua conclusão, se o cara tá forçando a barra, se não tá. E, sem sombra de dúvida, independentemente da manchete, independentemente da matéria, tenta ir atrás lá da realidade, tenta ver o vídeo inteiro, tenta ver a entrevista inteira e chega à sua própria conclusão se o cara disse isso ou disse aquilo. Né? Perfeito. Outra coisa, Fernando, que eu sempre uso, até na minha vida também, é o quê? É fazer uma comparativa de porcentagem, né? Por exemplo, o leite condensado lá. Gastou 15 milhões de leite condensado. Tá, mas quanto que ele pagou cada leite condensado? Quanto que ele gastou no ano passado? Quanto que o outro presidente gastou? Sabe, porque quando a gente pega uma matéria e soca no reto, assim, pau! 15 milhões de leite condensado. Meu Deus do céu, cara. Eu não gasto 15 milhões em comida. Agora, se você pega lá 15 milhões de leite condensado, mas o governo anterior gastava 25 milhões. Então, assim... Mas isso aí é um pouco da questão da contextualização, né? Você sempre tem que... Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Nada absoluto, né? Nesse mas se você dia... vai jogar um número aí, o número sempre vai ser pesado. Nesse dia... Por exemplo, é que eu queria dar desculpa, eu queria dar uma maneira fácil da pessoa, uma maneira fácil da pessoa fazer, né? 15 milhões de leite condensado. Então vai lá, levanta, entra no Facebook. Opa, mas o ano passado gastamos 20, no outro gastava 30. Então foi bom, né? Entendeu? Para a pessoa começar a ter um discernimento, né?
Só que as pessoas precisam ir atrás, né? Esse que é o ponto. Tem que partir das pessoas, né? Nesse dia do leite condensado, eu fui ler, aí eu fiz um levantamento lá. O gasto com o gabinete do presidente da República de alimentação, governo Dilma, 450 mil. 2 anos de Dilma, 450 mil. 2 anos de Temer, 250 mil. 2 anos de Bolsonaro, 26 mil. Mês, né? Mês. Não, ano. 2 anos, a cada biênio. Na verdade, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer mesmo. Exatamente. Né? Você tem que fazer o comparativo, porque a notícia jogada, o número é sempre absurdo. Né? A gente está falando de um país que gasta muito, né? Tem uma estrutura enorme. Então, se você vir e falar, porra, o governo paga 400 bilhões de reais em juros da dívida. É um absurdo? Não é um absurdo. Quanto pagou ano passado? No ano passado foi 520 bilhões. Peraí. Então é um número absurdo, mas está pagando menos. É esse tipo de exercício que a gente tem que se esforçar a fazer. Não, eu falo isso, Fernando, porque é o seguinte, hoje o jornalismo, eu digo que não é mais jornalismo, né? Um bando de influencers lá ganhando e trabalhando pelas suas agendas. O meu avô, por exemplo, era jornalista, ganhou o prêmio Shell e tudo mais. Então o que acontece? Eu sou de uma área, vocês são novos, eu sou velho pacas. Eu sou de uma época que o jornalismo era bom, cara. Era um jornalismo legal. Os caras vinham e colocavam o lado A, o lado B, e decide aí, pombas. Hoje não, né? Hoje tá vendido. Na verdade, isso vem basicamente, e aí, né, como todo mundo gosta de falar de gramscismo, essas coisas, né? Mas isso vem basicamente de uma política que se instaurou, né, mas no final dos anos 60, né, começo dos anos 70, e foi justamente a infiltração de professores nas faculdades. E a faculdade de jornalismo foi um dos principais focos, porque eles sabiam que era aquilo que ia produzir. Né? A minha irmã, por exemplo, é jornalista. Ela, graças a Deus, se salvou, né? Mas se você vai conversar com as amigas dela, de classe, é impressionante. Impressionante. Então você vê que a pessoa não está mais fazendo jornalismo, ela está fazendo militância, né? Sim. E o que você tem? O que você acaba tendo, né? Você acaba tendo jornalistas, alguns poucos, da velha guarda, que ainda, né, se mantém um pouco independentes. Então, cita um nome para nós, Fernando, para a galera acompanhar aí. Jornalistas citam... Sabe o que eu acho? Eu acho que você pega, por exemplo, um Alexandre Garcia da vida, é um cara que não tem mais por que se vender, entendeu? O cara já está num grau da vida dele que não tem mais por que ele se vender, né? Eu não ponho a mão no fogo por absolutamente ninguém, zero. Mas é um cara que, se você parar para pensar, por que o cara vai se vender a essa altura do campeonato, né? O cara já passou por tanta coisa. Então e você vê, o cara não é a favor do governo, ele só traz as reflexões razoáveis e já colocam ele a favor do governo. O cara só faz levantamentos razoáveis, né? Ele faz esse questionamento que você fez, por exemplo, do leite condensado. Ele vai falar, poxa, realmente o número... Mas vocês já pararam para pensar como é que era? É só isso que ele faz, que é uma coisa tão razoável, deveria ser regra, né? Mas é exceção, né? Porque o jornalismo não é você influenciar, né? O influencer influencia, né? O jornalismo é você trazer os fatos para a pessoa decidir, né? Na verdade, essa deveria ser a história. Agora, o ponto é o seguinte, mesmo esses jornalistas, uma coisa que é inerente à natureza humana, né? Todo mundo tem a sua interpretação sobre aquele fato. Ponto. Perfeito. Então, se eu virar para você aqui e falar, a árvore tem folhas verdes, a árvore que você vai pensar é diferente da árvore que eu vou pensar. Isso é uma questão de lógica, né? Então, a tua interpretação é diferente da minha. Então, é natural, né, que qualquer tipo de notícia tem um pouco do jornalista. O problema é que isso exacerbou, e não tem mais um pouco, tem muito, né? Quando você vê que não tem mais amarra social nenhuma, o cara vai lá e coloca a vontade dele, né? Quando um cara faz um editorial e fala Bolsonaro tem que morrer, cara, isso não tem mais nada de jornalismo ali. Acabou, né? Foi crua. Então, morreu. Eu, particularmente, não vejo mídia tradicional há mais de 5 anos. Não vejo. E aí o pessoal fala, mas como você se informa? De outras formas, porque lá eu não estou me informando. Lá os caras vão mentir. Então por que eu vou ficar ouvindo mentira? Não quero ouvir mentira. Então vai no site oficial, entra lá no site do Ministério da Saúde para ver o que o Ministério está fazendo. Vai, quando falam, por exemplo, sei lá... Visita o Bituca. E eu vou falar, cara, visita o Bituca, mas também não acho que o Bituca tá sempre certo, entendeu? Pensa no que o Bituca fala, reflete e vê se faz sentido, porque... Mas o bom do canal do Bituca é que tu vai lá e cutuca o Bituca, ele lá te morde.
Não, Bituca é bom, Bituca gosta de briga, Bituca é briguento. Marcelão, tá contigo? A gente consegue entrar um pouco no assunto da eleição da Câmara e do Senado, Fernando? Claro, vamos lá. Tá. Cara, aproveitando, eu já queria emendar até uma pergunta, né? Esse pronunciamento de urgência que o governo federal fez hoje, você acha que indica já o nível de pressão que eles vão colocar em cima da Câmara e do Senado para o avanço da reforma tributária? Olha, eu acho assim, eu vejo o que estava acontecendo na Câmara, acho que todo mundo sabe, né? O que estava acontecendo era que o Maia, querendo o protagonismo, né? E tendo a agenda própria dele, né? Estava engavetando os projetos, estava dificultando para a aprovação dos projetos, e tudo isso não era noticiado pela mídia. Por quê? Porque a mídia não noticia, a mídia conta a história que quer contar, né? Então o que ficava sempre parecendo? Que o governo não andava, como se o problema fosse o governo. E o governo não tinha como extravasar essas informações, né? Acontece que com o aumento da popularidade do presidente, isso bate muito forte no parlamento, principalmente na Câmara. Então os caras sabem que é esse povo que vai eleger eles, ou que vai reeleger eles, né? Então os caras começaram a se sentir incomodados. Falaram, pô, peraí, jogar o presidente não tem sido uma boa estratégia, né? Então começou esse movimento aí de falar, vamos tirar esse gordo daí, porque o cara tá atrapalhando mais do que tá ajudando, né? Basicamente é isso. Por isso que o Centrão se articulou e se aproximou do presidente. Porque a gente estava falando um pouco antes da live. Esses caras do Centrão, eles não querem protagonismo, eles não querem ser o rei, eles querem ser os amigos do rei, né? Então quando eles veem que o Bolsonaro tá com uma curva de popularidade muito grande, principalmente nas bases eleitorais deles, eles falam, vamos colar nesse cara que é assim que a gente vai fazer sucesso. Sim. Cara, a prova dos 9 foi as eleições municipais. Apesar da mídia ter dito que o Bolsonaro foi o grande perdedor, o Bolsonaro foi o grande vencedor. Sim. Porque simplesmente os partidos do Centrão, PP, PSD, PTB, foram os partidos que mais cresceram, né? Não nas capitais, isso já era esperado, a gente até pode falar sobre isso, mas no interior, que é onde realmente importa para esse pessoal. Que é ali que está o curral eleitoral desses caras de verdade, né? Então, articularam e a gente conseguiu aí uma vitória, né? E qual que é o ponto? O Centrão é gente boa? Não é gente boa. Os caras estão preocupados com o país? Não estão preocupados com o país. O problema é, esses caras querem se manter no poder, só. E eles não têm ideologia. Então, para eles, tanto faz apoiar o Foro de São Paulo ou apoiar os conservadores, desde que eles estejam no poder. Então, vamos ter que usar esses caras para colocar as pautas conservadoras, as pautas de avanço do Brasil. Eles vêm com a gente. E para eles, o que interessa é que o governo dê certo. Eles vão se manter no governo, né? Então, o que acontece? Todo mundo sabe que o Brasil está numa crise financeira violenta. As pessoas, elas não têm noção, elas esquecem que a gente tinha acabado de sair de uma recessão gigantesca depois da Dilma. Era uma recessão gigantesca. A gente começou a enfiar o nariz para fora da água, veio a pandemia e jogou a gente para baixo, né? Por sorte, essa crise é mundial. Então, um pouco dessa questão do relativo, né? Então, se a gente se compara no mundo, a gente não está tão mal do que se fosse a crise só aqui no país. Isso é um ponto positivo, né? E o presidente conseguiu, com a equipe econômica dele, no primeiro ano do governo, criar algumas bases que são importantes para a nossa retomada de crescimento, tá? Então, hoje existe um compromisso da Câmara que quer que o Brasil dê certo, não porque quer que o Brasil dê certo, quer que o Brasil dê certo para eles continuarem no poder, né? E para isso eles sabem que eles vão ter que aprovar as reformas, porque as reformas são essenciais. Agora, não vamos esperar também muita facilidade, porque essas duas reformas que vão ser votadas, elas são complexas, né? Então, as duas reformas importantes para nós agora são quais? Não, eu acho que as que estão em pauta aí é a reforma administrativa e a reforma tributária, né? Porque são as reformas que vão impactar diretamente na economia, tá? E eu acho que a gente tem outras reformas importantes, como a gente teria que ter a reforma política, mas como é que você vai pensar em reforma política agora, né? Não dá, aí é pedir para se ferrar, né? Reforma do judiciário é importante, mas também não dá para você discutir isso agora, né? Você tem que estar mas essa é difícil, né? Essa é gostosa de pensar, né? Essa é tipo final de campeonato. Então, só que o problema é o seguinte,
quando você tem uma economia rodando, é mais fácil você empurrar todo o resto. Né? It's all about money in the pockets. Né? Quando a galera está com dinheiro cheio, ninguém está preocupado com mais nada. Tanto é verdade que o Lula foi reeleito em 2006 no meio do escândalo do mensalão. Por quê? Estava todo mundo com dinheiro no bolso. Né? Era fictício, mas ninguém sabia que era fictício. Tá? Então, assim, arrumar a casa na perspectiva econômica é fundamental. Por quê? Brasil crescendo, criando emprego, renda no bolso, esquece. Aí você empurra a pauta que você quiser. Aí você faz PEC da Bengala, você revoga a PEC da Bengala, você coloca mandato para STF, você faz se quiser. Você faz se quiser. O Guedes deu essa letra hoje. Oi? O Guedes deu essa letra hoje, na hora que ele estava falando. É isso. Por que acontece? Se você tem um ambiente em que você não consegue resolver as questões econômicas, o Brasil entrar em crise, aumento de desemprego, acabou, cara. Ninguém vai apoiar mais o governo. Chega uma hora que o bolso dói. Até porque o pilar da vida, né? Segurança, saúde e alimentação, né? Então, assim, se vai entrando um caos, perdeu as 3, já era, não tem mais nada. Já era. Tanto é verdade que a Dilma foi... Tá certo, teve fraude, mas ela foi reeleita em 2014. Por que ela caiu em 2016? Porque a economia quebrou. Se a economia não tivesse quebrado, ela estava lá. Ela tinha completado uma. Essa tributária, você acredita que ela sai em 8 meses? E você acredita também que não vai ter nenhum problema com Lira e Pacheco? Olha, eu acho que são duas questões distintas. Em primeiro lugar, hoje em dia a gente está vacinado, né? Então a gente não pode também colocar a mão no fogo por ninguém. Falar, graças a Deus, temos dois parceiros aqui, né? Só adendo rapidinho. Manda. Eu acho que a gente está vacinado também, mas eles também estão, né? Porque assim, o Bolsonaro ganhou em 2018 e arrastou muito lixo para cima, né? Não por culpa dele, as pessoas viraram. Aí o que acontece? Por exemplo, Arthur e Lira já aprenderam que se eles desidratarem o governo agora pensando que são gente, eles vão ter a votação da PEPA, né? Que não chega a 10% do que tinha antes. Eu só acho que tem 2 pontos aí que a Câmara difere do Senado. Por quê? Porque a Câmara, todo mundo que está na Câmara vai tentar a reeleição, né? Quer dizer, todo mundo vai estar sujeito à reeleição. No Senado não é assim, né? O Senado, o mandato é de 8 anos, então, na verdade, só 1/3 dos senadores vão concorrer em 2022. E, inclusive, o Pacheco não concorre, por exemplo. Né? Mas ele tem a base dele, né? Não, ele tem a base dele. Ou seja, se ele traiu o Bolsonaro, ele mata a base, né? Não, ele mata a base, mas ele continua mais 4 anos. Né? Claro, claro. É um pouco diferente, né? Sim, agora, sim. Um Lira da vida, esse cara não vai poder jogar contra, tá? Não. O que não significa que ele vai ser um aliado fiel do governo. Não significa isso. Né? Mas certamente ele não vai poder incorrer nos mesmos vícios que o Maia incorreu. Porque se ele fizer isso, ele não se reelege. Né? Ele não se reelege. E mais que ele não se reeleger, ele começa a destruir a base dele lá em Alagoas e depois também não reelege os prefeitos em 2024 e por aí vai. Né? Então, assim, a tendência é que a Câmara ajude. Né? Ajude. Ajudar significa fazer o melhor possível? Não, os caras gostam de conchavo, troca-troca, vai pedir um negocinho aqui, pedir um negocinho ali, não tem como ser diferente, né? Não tem como. Porém, a tendência é que a Câmara ajude. O Senado é mais complicado, por conta dessa questão, né, que eu disse da reeleição, e também porque a própria estrutura do Senado é diferente, né? No Senado só tem tubarão, né? Porque o Senado é votação, não é proporcional, é votação majoritária, né? Como assim, governador. todo mundo chegou lá, teve voto pra caralho. É diferente não tem o Jean Willis que recebeu 21 mil votos e foi. Lá no Senado não, você tem que ter 1 milhão de votos, 2 milhões de votos. O Senado é coisa de gente grande, né? E o Senado ainda tem um problema maior, que é o seguinte: você tem 3 senadores por estado. Então o Acre tem a mesma força de São Paulo, né? É uma excrescência, na minha opinião, né? Não deveria ser assim, né? Então, o Senado, o jogo é diferente. E é por isso que eu prego, né? Eu prego que a gente tem que fazer política, infelizmente. Seria lindo e maravilhoso que não precisasse fazer política. Seria lindo e maravilhoso que apenas uma agenda positiva fizesse com que os parlamentares chegassem e te apoiassem. Mas não é assim que funciona, né? E como é que a gente consegue fazer política com o Senado? Ganhando o apoio do presidente do Senado. O presidente do Senado é do DEM, eu, particularmente, ofereceria um ministério para o DEM.
Agora, falar isso parece ser uma heresia, mas eu não estou falando oferecer um ministério para o DEM roubar. Não é nada disso. É oferecer um ministério para o DEM, para virar para o DEM e falar o seguinte: quer participar do meu sucesso? Vem participar do meu sucesso, que você vai brilhar também. Agora, fique esperto, eu estou de olho. Se desviar, Polícia Federal. Ponto. Essa é a postura que o presidente tem que ter. Se ele fizer isso, aí você pode perguntar, mas dá para fazer isso? Cara, não sei se dá. Mas se não fizer isso, você não vai ter o apoio do Senado. E se você não tiver o apoio do Senado e tiver da Câmara, você não anda. Você precisa ter o apoio das duas casas. Né? Então, eu vejo como o momento mais positivo que a gente teve desde o começo do mandato. Né? Acho que existe uma possibilidade de se amarrar. Né? E hoje, depois de tudo que o presidente já apanhou durante todo esse tempo, foi o que você falou, Marcelo, e você também, Will. Os caras também estão vacinados. Os caras sabem que não adianta bater no presidente que vai tomar. Né? A tendência é tomar. Todo mundo que bateu está tomando. Né? Perfeito. O que vai ser diferente? Né? Perfeito. Até porque é o seguinte, né? Você falou que ele está no melhor momento, eu acredito que esteja mesmo, porque 2018, quando ele ganhou, teve aqueles 6 meses de festa day, né? Todo dia era uma festa, ele empurrou. Só que ele não estava aparelhado, né? Ele estava com toda a máquina em ajuste. Agora ele está com a máquina em ajuste, os caras estão em sobreaviso, ou seja, está com o exército montado na mesa e agora está forte, né? Eu acho assim, todo presidente, quando ele é eleito, principalmente com uma votação expressiva, e todo mundo sabe que o Bolsonaro foi eleito com uma votação muito mais expressiva do que os números, né? Todo mundo sabe disso, né? Sim. Mas todo presidente que ele é eleito, ele tem uns 6 primeiros meses ali, que ele é quase que um ditador, ele faz o que ele quiser, né? Mas a Câmara foi esperta. Por quê? A Câmara começou a empurrar com a barriga esse negócio aí da reforma da Previdência, e isso foi desgastando, e a lua de mel terminou, né? Quando a lua de mel terminou, aí a Câmara começou a colocar as manguinhas de fora, né? E aí veio a pandemia, que foi a pá de cal, né? Então a gente teve que rever toda a estratégia que estava sendo montada. Então, aí o Maia aprendeu a sentar em cima, né? O Maia, se vocês lembrarem, o Maia foi o primeiro aliado do governo. Foi o primeiro. O DEM foi o que mais ganhou o ministério. O DEM ganhou mais ministério do que o PSL. Sim. Né? Ministérios técnicos. Tanto é que a Tereza Cristina está lá até hoje, ela é do DEM. Né? Sim. Então, assim, o DEM foi o primeiro aliado. O que me parece que aconteceu? Os caras estavam esperando que ia ter uma boquinha, o presidente não deu a boquinha, os caras saíram fora. Tanto é verdade que você vê que todos que traíram o presidente, vai em Pepa, vai em Frota, vai em Kim, nitidamente esses caras saíram contrariados, né? E saíram contrariados por quê? Porque esses caras queriam uma boquinha e não conseguiram. Então, hoje, falar que o presidente está fazendo velha política é ser imbecil demais. Porque se ele estivesse fazendo velha política, ele estava com o apoio do DEM desde o começo, ele estava pagando a Globo para falar bem dele. Isso é velha política. Por que ele ia para o caminho mais difícil? Por quê? Porque ele não está fazendo velha política. Né? Cara, agora, Bolsonaro... isso não significa abandonar a política. Porque, infelizmente, é a situação que a gente Até porque democracia é isso, né? Senão seria uma ditadura, né? O presidente chega lá, senta, assina as canetas, joga os caras do helicóptero lá que eu tô cansado, aqueles vagabundos. Democracia é essa porcaria, né? O que eu digo essa porcaria? É viver... uma porcaria. Eu compacto contigo no seguinte sentido. Para contextualizar, não, né? Quando a terminar, senão o corte amanhã vai ser ruim. A democracia é uma porcaria. Amanhã nós estamos Fernando. Já é pra nós. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas criam alguns mitos, tá? E as determinadas palavras elas viram intocáveis. Então a gente fala, a nossa democracia. Que diabo de democracia que é a nossa e um presidente não consegue governar? Que diabo de democracia é essa? O presidente, que é o símbolo máximo da soberania popular, da vontade popular, o cara não consegue nomear o diretor da Polícia Federal, porque vê sem deferência que ninguém escolheu e fala, não, então isso não é democracia. Esse é o ponto. Então a democracia que a gente vive não é uma democracia. Agora, isso significa que nós deveríamos ter uma ditadura? Não, por quê? Não. Porque o ditador pode até ser bom, mas ele pode ser ruim também. E se ele for ruim, a gente não tem mecanismos para frear esse cara. Por isso que Churchill dizia que a democracia é o pior dos regimes, tirando todos os outros. Né? Ele que eu ia falar, você me cortou. O pessoal do corte, bota aí, o Rui acha e o Fernando termina. Cara, se o Bolsonaro não fosse esse sabonete que ele é, velho, ele já tinha caído. Não tem como, cara. Eu acho que ele, é muito engraçado como o brasileiro, ele tem essa mania de ir muito pela imagem, né?
Então, quando você pega uma pessoa que ela é mais polida, mais, sabe, fala direitinho, fala bonitinho, você acha que esse cara é o cara que manja, né? Mas na verdade não é. Vide Dória, né? Que é um bonequinho e é um míope político. É um míope. Todos os movimentos dele são errados. Só que ele fala, né? E aí o Bolsonaro, porque é um cara grosso, fala do Guaraná Jesus, todo mundo acha que é um retardado mental. O cara só faz golaço. É político, só faz golaço. Aí as pessoas viram e falam assim, imagina, ele é péssimo de articulação. Como assim ele é péssimo, cara? Nunca alguém foi tão atacado assim, então lá, com a popularidade subindo. Quem conseguiria ter aumento de popularidade no meio de uma pandemia? Quem é que apanha dia e noite, noite e dia de todo mundo? Você percebe o quanto o cara é genial? A compra do leite condensado, ele tem que explicar. E a popularidade do cara continua. Embora digam que não está, mas está. Todo mundo sabe que está. Se não estivesse, o Centrão não tinha se aproximado dele. É simples assim. É simples assim. Agora, dentro da nossa bolha, né, e todo mundo vive em bolha, não existe como não ser assim. Dentro da nossa bolha, a gente acaba sentindo às vezes que o presidente está perdendo um pouco de apoio. Mas por que está perdendo apoio? Está perdendo apoio porque lá na Barra da Tijuca teve um panelaço. Cara, o Brasil não é a Barra da Tijuca. Não. A Barra da Tijuca é ínfimo perto do que é o Brasil. Aí eu pergunto, teve panelaço em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso? Não teve. Teve panelaço em Crateús, no Ceará? Não teve. Esses são os sinais que a gente precisa ver. Não é o que o teu amigo do Facebook fala. O teu amigo do Facebook fala, não sabe porra nenhuma que ele tá falando. Não. Eu falo uma coisa assim do Bolsonaro que mostra o quão ser humano ele é. Mais do que presidente, mais do que um cara político, mais do que tudo. Quão ser humano ele é. Veja, é só a gente lembrar aqui, né, nas presidências passadas, o que acontece? O cara teve uma votação ruim no Rio Grande do Sul, cara, não ia nem mosca pro Rio Grande do Sul, o cara não mandava nem praga. Não. No pessoal do Norte, foi a pior votação dele, certo? Sim, sem dúvida. Ô, Fernando, comigo que no Norte foi onde ele mais fez negócio, porque lá cada coisinha conta muito, é água, é estrada, é dinheiro. Então, assim, cara, mostra o quão coração esse cara é, porque lá em cima ele foi atacado, desprezado, e o cara ainda tá lá dizendo, tá aqui, pessoal, ninguém fica para trás. E tem isso, e eu acho que são algumas coisas, né, que são pontos. No primeiro lugar, acho que a gente não tem que idolatrar ninguém, nem o Bolsonaro, né, eu acho que isso é importante que fique claro, né, a gente é apoiador do presidente, porque acredita que o modo dele de governar é o modo mais correto, ele tá fazendo um ótimo governo, mas a gente não tem que idolatrá-lo, né. Mas, de qualquer forma, o que me parece... Essa vai ser... Só mais uma pausinha rápida, mas esse vai ser o primeiro corte. Nós não idolatramos. Não, mas acho que um ponto que é importante é o seguinte. O brasileiro, o mundo de uma forma geral, mas o brasileiro é muito nítido, tá com uma carência de sinceridade. A gente foi enganado durante muito tempo, né? Então, hoje, as pessoas estão procurando por sinceridade. É melhor você ter uma pessoa sincera, que fala umas verdades que dói, do que você ter aquele cara que fala bonitinho na tua orelha, mas na verdade tá te comendo, né? Então é melhor, né? Então o brasileiro tá querendo isso, né? O Dória gosta do cara do ouvido. Não, o Dória sim, mas o povo não, né? Esse que é. Então quando o Bolsonaro vai lá, expõe, fala a verdade, doa quem doer, isso é muito bem visto pelo povo, né? E segundo, o cara tem uma concepção muito grande do que é o Brasil. Ele sabe o que é o Brasil. E o Brasil, principalmente Norte e Nordeste, são localidades que o pessoal não vota por ideologia. Eles votam por necessidade. Porque são muito pobres na grande maioria das vezes. Então o cara vai votar pelo prato de comida. Ele vai votar pelo caminhão-pipa, né? Ele não vai votar porque ele acredita no conservadorismo. Ele não vai votar porque ele leu Scruton. Não aconteceu nada disso. Só que ele, no âmago dele, é o povo mais conservador que tem. Os mais conservadores estão no interior do Norte e do Nordeste, né? Só que eles sempre votaram no PT porque o PT era quem chegava lá com o pratinho de comida. A partir do momento que ele chega e fala assim, cara, você não precisa mais do pratinho de comida. Eu vou te dar água aqui para você plantar teu pratinho de comida. Acabou, ele ganhou o cara. Ele ganhou o cara. E ainda por cima ele defende as pautas liberais, as pautas conservadoras, que é o que o pessoal quer. A gente costuma achar que, Globo. Você acha que o cara lá do interior do sertão, ele quer ver mulher com pelo embaixo do braço? Ele não quer, cara. Ele não gosta disso.
Ele não gosta de ver traficante como herói. Ele não gosta. Tanto é verdade que o cara que roubar um banco é a morte. Isso é ser conservador. É pagar pelo que você fez. Né? Então o Bolsonaro sabe disso. E quando ele leva uma opção para esses caras, que não apenas o pratinho de comida, ele ganha os caras. Ele ganha os caras. Né? E o cara que, na nossa Constituição, uma das diretrizes básicas da nossa Constituição está diminuir as desigualdades regionais. O cara está fazendo é cumprindo uma risca isso. Se você tem que investir em algum lugar, você tem que investir no Norte e no Nordeste, antes de investir em São Paulo. São Paulo a gente se vira. Né? O cara fez isso, está fazendo isso. E está ganhando o Brasil por conta disso. Ô, Fernando, eu vou continuar aqui. Desculpa, Marcelão. Em sua opinião, o que mais atrapalha a união de direita? Porque é isso que a gente está vivendo, né? É aquela bolha. O cara acha que o Bolsonaro perdeu 1% de apoio. Meu Deus, o mundo vai acabar. Calma. Cara, eu acho que o que atrapalha, em primeiro lugar, é a falta de maturidade política, né? São as pessoas que acham que entendem, mas não entendem, né? Então elas acabam indo conforme a maré. E aí a gente tem uma tendência natural de pegar determinadas pessoas que falam aquilo que a gente gosta de ouvir e acreditar em tudo que eles falam, né? Então você começa a seguir. Por isso que esses influencers aí acabam tendo uma abrangência tão grande. As pessoas não conseguem pensar com a própria cabeça, pensam com a cabeça do influencer, né? Só que nem sempre o influencer está certo, nem sempre o influencer está bem intencionado, inclusive, né? Esse é um ponto. Segundo, existe uma vaidade muito grande, né? O grande motivo do meu Facebook ser o Bituca é porque eu não quero promover o Fernando Vaz. Não deixa o Bituca ir lá e fala as coisas, entendeu? O que o Bituca vai ganhar com isso? Quem é o Bituca, caramba? O Bituca vai ganhar o quê? Um escroque? Então, na prática, é importante você seguir pessoas que não têm interesse por trás do negócio. Embora cada um tenha a sua agenda, tudo bem, isso é totalmente respeitável, né? Mas a guerra de vaidades vai fazer com que você sempre tente ir para um lado que vai te favorecer, né? Então eu acho que falta um amadurecimento total da direita, né? Falta a gente analisar que as pessoas têm uma briga de vaidade muito grande, né? E entender que assim, cara, a gente está no mesmo barco. Todo mundo que fizer uma crítica ao governo sem apresentar uma solução não está jogando em prol do país. Porque então você vem e apresenta uma solução. Ponto. A solução é o Weintraub. Legal. Trabalha por ele, cria uma base, concorre em 2022 e se ganhar, bacana. E se for melhor que o Bolsonaro, todo mundo vai bater palma. Todo mundo vai bater palma. Agora, criticar sem apresentar a solução não vai funcionar para nada, só vai atrapalhar. Eu escrevi exatamente sobre isso hoje. E outra, aquela mania que nós temos de estar procurando um líder. Parece que o cara levanta todos os dias com a necessidade de ter um líder. Cara, pra mim, o líder é Bolsonaro, desde o momento que ele se elegeu, cara. O cara aponta todo dia a direção que a gente tem que seguir. Eu na verdade acho assim, a gente teve, se você for pegar a história do Brasil, o Brasil adora a monarquia. O brasileiro adora a monarquia. Tá? Por isso que o Pelé é o rei do futebol, não o presidente do futebol. Né? O Brasil gosta. Né? Nossa história é de monarquia. Né? Óbvio que hoje não tem mais nenhum espaço para você ter monarquia, porque já teve um descolamento da sociedade com a família real. Quem viria a ser o rei? Né? Então não existe mais essa... Então, o Bituca. Ou seja, não tem essa possibilidade. Porém, é do DNA do brasileiro a monarquia. Né? A proclamação da República foi um grande golpe de Estado. Né? Tanto é verdade que o pessoal tinha muito mais participação popular na monarquia do que depois da República. Né? Isso é um fato. Né? Então, tem um pouco desse nosso DNA da gente procurar o salvador da pátria. Tanto é verdade que quando teve o plebiscito lá atrás para escolher entre presidencialismo e parlamentarismo, o pessoal foi todo mundo presidencialismo. A gente gosta dessa figura do líder. A gente gosta dessa figura do líder. Só que a gente precisa entender que o líder não comanda sozinho. Né? Sim. E, principalmente depois de todo esse aparelhamento que a gente teve no Estado brasileiro. Então, o líder tem as suas limitações. Né? Outro dia eu li um texto de um influencer aí dizendo: Bolsonaro, se ele quer ser tratado como rei, tem que começar a agir como rei. Ele não é rei, ele é presidente. Com limitações, separação de poderes. Né? Então, a gente tem que entender isso. E, principalmente, a gente tem que ser muito consciente de que viver numa democracia não é um direito nosso.
é um dever nosso. Sim. Se a gente quer viver numa democracia, a gente tem que exercer a nossa democracia. E o exercício da democracia não acaba no momento que você vota no teu presidente. O exercício da tua democracia é todo santo dia. É você votando no teu presidente, cobrando ele, é você votando no teu parlamentar, cobrando ele, é você estudando a Constituição para entender o que cada um pode fazer, porque também não adianta nada você cobrar de um cara que não pode fazer nada, né? Não adianta eu cobrar do judiciário algo que ele não pode fazer, a gente tem que saber. Isso é dever nosso, né? Se a gente não quer ter essa capacidade intelectual, né? Se a gente não quer avançar nesse conhecimento, a gente não tem direito de viver numa democracia. A gente não tem direito, a gente não merece viver numa democracia. Esse que é o ponto. Perfeito. É isso aí. A questão, só para voltar um pouquinho na questão da Câmara, o protagonismo entre o Lira e Pacheco, você acha que vai ter uma briga aí ou não? Cara, eu acho assim, como eu disse, eu acho que o governo deveria articular para trazer o MDB o DEM pro governo, tá? Por que isso? Justamente porque hoje existe uma necessidade do Lira em fazer o Brasil dar certo. A necessidade dele é 2022. Ele precisa disso, a base dele precisa disso para eles poderem se reeleger. Bom, é nojento isso que eu estou falando? É nojento, mas infelizmente essa é a política, tá? Sim. Já no Senado não existe essa necessidade tão premente de fazer o Brasil dar certo por conta das eleições. Então é melhor que você traga os caras pro time para que eles colham os louros da vitória, né? E aí aumentem lá a área de influência deles e tudo mais, né? Então eu acho que não deve ter essa briga, tá? Até porque a gente está muito traumatizado com o Nhonho e Batoré, né? Sim. Então, obviamente, que se a gente começar a perceber que os caras estão sabotando, os caras vão sofrer. Os caras vão sofrer com isso. Eles vão sofrer com isso. E tem um ponto que é importante aí, até depois se vocês quiserem entrar num outro assunto, mas acho que é importante a gente ter um recado aqui. Todo mundo, pelo menos não todo mundo, mas muita gente está, que legal, agora vamos para cima do judiciário. Cara, não sei se é hora de ir para cima do judiciário, tá? Obviamente que nós precisamos conter os abusos do judiciário, sem sombra de dúvida, tá? Mas a coisa mais importante agora é colocar a economia para rodar. Até porque, se a economia começar a rodar, vai ficar mais fácil depois conter os abusos do judiciário. Aí a pessoa vai falar assim, mas o judiciário, leia-se STF, não vai deixar a economia rodar. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque o judiciário, ele tem muito poder, né? Só que ele não tem mais poder que o legislativo e o executivo juntos. Quando você junta executivo e legislativo, o judiciário treme. Sim. Treme de verdade. Tá? E aí bota a população quase. Oi? Bota a população junto e aí os caras... Aí os caras tremem. Por quê? Porque quem vota impeachment de ministro, por exemplo, é o Supremo. Quem vota a PEC para diminuir a aposentadoria do Supremo é o Congresso, né? Então, assim, desculpa, é o Senado que vota impeachment de ministro, né? Então, assim, eles ficam com medo. E tem um ponto aqui, que agora eu vou contar o pulo do gato que ninguém percebeu. Ninguém, tá? E uma coisa. Fala, mano. Troca o nome, não é pulo do gato, é pulo do bituca. É o pulo do bituca. Ninguém percebeu isso, e olha para você ver como as análises simplistas e antecipadas, elas são equivocadas. O que você mais ouve o Aras é um comunista. O presidente errou ao nomear o Aras. Posso falar uma coisa? Vocês não perceberam, né? Mas essa vontade do legislativo em conter os avanços do judiciário é por causa do Aras. Sabe por quê? Foi quando o Aras fez aquele inquérito e quebrou o sigilo bancário dos deputados. Aquilo caiu que nem uma bomba no Congresso. Porque você acha que o Jader Barbalho quer correr o risco de ter o sigilo dele cancelado? O cara fala assim, amigão, peraí, tudo tem limite. Você vê como as coisas têm que ser muito mais pensadas do que simplesmente a gente cair nos grandes clichês. O Aras. Cara, o cara fez com que criasse um ambiente da Bia assumir a CCJ. Perfeito. Você percebe como é muito mais complexo do que as pessoas imaginam? Sim. Né? Perfeito. Foi ele que então, transformou. a partir do momento que o judiciário começou a avançar sinais, e eu tenho certeza absoluta que o presidente tem o dedo nisso junto com o Aras, vamos pegar os nossos bolsonaristas aqui, vamos quebrar o sigilo desses caras,
E aí você vai ver se o Congresso não vai querer se mexer. Porque o cara não vai ter coragem de ir. Quebra lá o sigilo do Maia pra você ver se o cara vai ficar feliz. Não vai ficar feliz. Não, o que as pessoas não entendem é o seguinte, né? O presidente é um cara extremamente correto e tranquilo. Por exemplo, estão caçando a Bia, a Carla e todos os deputados bolsonaristas, inquérito, quebraram tudo. Os caras têm até os piolhos contados. E não acham nada. Só que agora é pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Aí os caras ficam chateados. Levantam, o nego diz, então não, vamos conversar agora, né? E aí justamente, no primeiro dia, após a eleição do Lira e do Pacheco, a primeira manifestação que se teve no Congresso foi: está na hora de colocar o judiciário no lugar do judiciário. Isso foi estratégia do Bolsonaro com Aras. Quando ele fez os caras quebrar o sigilo. É óbvio. Sabe? É muito amador. As pessoas acham que o presidente está de pé lá até hoje porque tem sorte. Eu acho engraçado que as pessoas falam, o presidente é um imbecil. Quem fala isso é o cara que está atrás lá do Facebook. Ô, Fernando, você na vida, não sabe nem fritar um ovo, e o cara tá na República. Né? Eu vou contar uma piadinha aqui que é pra galera conhecer, né? Talvez se situar um pouquinho mais. Tinha uma vez uma praça pública, é um conto, né? Uma praça pública onde tinha um cara que se fazia de idiota, lá um idiota, e as pessoas vinham, davam uma moeda de ouro, quando o cara botava moeda de prata, ele pegava moeda de prata. E aí todo mundo, tu é muito burro, esse cara. E todo final de semana o cara vai lá, aquela porcaria, o final de semana inteiro, cara. Aí o cara chegou pra ele e disse, amigo, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Sabe essa moeda aqui? Ela é de prata, ela vale 1/10 do que vale essa daqui de ouro. Aí o cara disse assim, obrigado, senhor. Ele disse, por que então pega de ouro? Ele disse, porque se eu pegar de ouro, eu pego uma vez, a de prata eu pego 10 vezes por dia. É isso aí, é perfeito. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade na hora de julgar as pessoas e não medir as pessoas com a nossa régua. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro, a gente não sabe qual que é o estratagema que tem por trás. Entendeu? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, quando eu vejo pessoas falando, ai meu Deus, o Bolsonaro não sabe nada de política, fala, amigo, o que você faz da vida? O cara foi eleito contra o establishment, foi eleito contra a mídia, foi eleito tomou uma facada e o cara... Deitado na cama do hospital. O cara tava deitado na cama do hospital, bota em mim, e os caras... O cara tá 28 anos lá dentro do bueiro lidando com o rato, aí vem um cara que há 2 anos tá acompanhando aí e acha que o cara tá fazendo tudo errado, velho. É isso. Só que aí é o problema. Por isso que eu digo, vamos julgar, e aí isso vale para Aras, vale para Cássio Nunes, vale para todo mundo. Vamos julgar o legado da pessoa. Vamos esperar o prazo, né? Então a pessoa foi nomeada hoje, você detestou o nome? Ótimo, espera aí. 1 mês, 2 meses, 3 meses, pelo menos 4 anos. Porque a gente deu 16 anos pro PT, né? Então, vamos dar 4 anos pro cara, e aí lá no final a gente faz o saldo. Fala assim, estamos melhor ou estamos pior? É muito melhor, é muito mais justo isso. Né? Aquele post que você compartilhou ontem do Kaique Alexandre falando da Lava Jato. Você viu como o pessoal cai na narrativa e não sabe de porra nenhuma do que está acontecendo? Mas é isso que eu estou falando. O problema é o seguinte, as pessoas se dizem vacinadas da influência da mídia, mas caem todo dia nas mesmas armadilhas. Nas mesmas. Exatamente. As mesmas. A Lava Jato tá bombando, cara, e os caras falando que não, acabou porra nenhuma, cara. O negócio tá bombando. Eu recebi na minha timeline ontem alguns amigos que eu tenho de Curitiba lá, e movimentos importantes lá fazendo voto. Por favor, salvem a Lava Jato. Cara, hoje eu fiquei preocupado quando eu vi aquilo. Eu disse, para e vou olhar. Cara, realmente acabou, pessoal, acabou a Lava Jato. Não é mais temporária, agora ela é da GAECO. Agora o pau vai comer muito mais forte. E tem um ponto aí que é o seguinte, né? Quando você... acho que, indubitavelmente, a Lava Jato ela prestou um serviço importante para o país, né? Independentemente dela ter sido direcionada ou não para um partido político, o fato é, o PT é uma quadrilha que estava roubando o Brasil. Então, se você conseguiu coibir isso, já é bom, né? Independentemente de ter feito vista grossa com o PSDB, por exemplo. Né? Então, a gente não tem que tirar esse mérito. Agora, o que acontece? Quando você deixa esse poder concentrado muito tempo nas mãos de poucas pessoas, é mais fácil que essas pessoas sejam corrompidas. É normal isso, né?
Então é importante que você dissemine a possibilidade das investigações hoje correrem no Brasil inteiro. É importante, porque é muito mais fácil você comprar uma pessoa do que você comprar 25, né? Então a chance é das coisas melhorarem. Agora, você vai perguntar para mim, foi uma boa medida? Eu seria leviano de falar, foi. Eu não sei, vamos ver, vamos esperar. Mas pelo menos vamos esperar antes de julgar. Vamos esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Se as valheira, a gente vai falar, porra, foi sacanagem. Mas se as coisas não mudarem, começar, inclusive se incentivarem, a gente vai falar, pô, que tesão, foi melhor. A gente tem que dar o tempo ao tempo para poder julgar as coisas. A gente não precisa ter a resposta hoje. E até porque a Lava Jato é uma, né? Eu quero que a federal venha com tudo todo dia. Não, e tá indo, né? Porque você vê o Covidão, por exemplo, não sei quem é preso lá. Tá acontecendo, as coisas estão acontecendo. Exato. E o Bolsonaro... Falam do Bolsonaro, da federal, da Lava Jato, de abafar coisa. E, cara, nós vamos terminar 2022 com o maior efetivo da federal estourado. Então, e com as maiores apreensões de droga, com as maiores apreensões de arma e tudo mais. E tem gente sendo presa. Agora, também não é culpa do governo se o judiciário vai lá e solta. Aí é um problema que a gente vai ter que resolver no momento adequado. Mas aí, só fazer um complemento. Todo mundo quer fazer uma nova lei, todo mundo tem uma solução mágica. O que eu digo é o seguinte, vamos fazer o que a gente tem para funcionar. Primeiro, né? A gente tem umas leis, umas mais capenga, umas mais legalzinhas, mas vamos pegar esse negócio e fazer funcionar. Ou seja, pegar o carinha lá, o 9 dedos, o Lulinha, tocar na carinha e deixar ele lá. Rui, o problema do Brasil... E deixar lá. Aí depois que isso estiver acontecendo, a gente diz, pô, mas agora vamos reformar, entendeu? Agora não funciona e o cara quer reformar. Não, mas o problema do Brasil não são as leis, é a aplicação das leis. As leis em si, elas não são ruins, né? Muitas delas têm algumas deformidades que precisam ser, né, equalizadas. Mas eu vou te dar um exemplo. Todo mundo bate no tal do foro privilegiado. Tá? O foro privilegiado, ele tem um motivo de existir. Sabe qual que é o motivo de existir? Se ele não existisse, o juizinho lá de Itajubá poderia decretar a prisão do Bolsonaro. Sim. Mas preso. Tá, mas só um adendo rapidinho aqui. As pessoas falam que o foro privilegiado é um problema. Vou te dizer o seguinte, Fernando. Eu sou processado, eu passo pela primeira, segunda instância e STF. O cara que é deputado federal, o Bolsonaro, é direto ao STF, irmão. Não tem. Então, o cara vai... Eu acho que... o problema é que o STF não julga. Isso. Eu acho que tem distorções que precisam ser resolvidas. Então, uma dessas distorções, eu não consigo ver como adequado, né, você ter o STF como um tribunal penal. Porque o STF tem que julgar questões constitucionais. Quando você entope o STF de questões penais, esse é um problema. Mas eu, por exemplo, sou a favor de existir um tribunal específico para julgar casos penais de quem tem foro privilegiado. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor disso. Claro, não, eu queria deixar claro o seguinte, o foro privilegiado não é um privilégio, é um problema. Se for julgado, não tem recurso. Isso. Eu vou no primeiro, eu vou pro segundo, eu vou pro terceiro. Tem um outro ponto. De nada adianta acabar com o foro privilegiado e não ter prisão em segunda instância. Porque aí todos os crimes vão prescrever. Aí todos vão prescrever. Então, aí é a institucionalização da impunidade. Porque os crimes que estão no STF vão lá para a primeira instância, vão ter que percorrer todo e vai prescrever. Aí então, a prisão em segunda instância tem que vir antes do fim do foro privilegiado. Mais ainda do que você falou que o problema do Brasil é a aplicação das leis, mais ainda é quem aplica as leis. Não, mas que a aplicação vem de quem aplica, né? Exato. A aplicação ela é ruim porque quem aplica é ruim, né? Exatamente, é isso. Agora, as regras em si, elas não são tão ruins. Vou te dar um exemplo. Matar alguém, pena de 12 a 30 anos. Meu, beleza, se o cara ficar 30 anos, tá ótimo. É que o cara sai em 6 meses. Sim. Esse é o Sim. E assim... Tá bom. E as pessoas não entendem, por exemplo, assim, ó, quando a pessoa vai lá e toma 5 ou 6 lá, a pena cumulativa é 110 anos. Ah, mas ele não vai viver 110 anos. É que importa para a progressão. O cara só pode progredir de pena quando ele cumpre um X. Vamos lá, um terço, não lembro de cabeça, eu já estudei. Depende. Às vezes é um sexto, às vezes é um terço, depende do crime. Então o que acontece? O cara, se o cara tem 10 anos, em 3 anos o cara está progredindo. Se o cara tem 110 anos, ele vai ter... Irmão,
Ah, outra coisa, vamos botar pena de morte. Não precisa de pena de morte, vou dizer por que não. Se cumprir a lei, o cara que viver 35 anos no presídio brasileiro, cara, ele prefere a pena de morte. Não, e mais, até mesmo para a própria corrupção, tá? Você pega um cara que está acostumado com bem bom, você botar esse cara 10 anos na cadeia, você acabou com a vida desse cara. Acabou. Esse cara se mata. Esse cara tem depressão. Acabou. Você acaba com a vida do cara. É uma bela de uma pena. Entendeu? Você vai ver como vai sair o Cabral da cadeia. O Cabral acabou. É só ver agora, tá magro. É que o cara tá escabado. É o que as pessoas não entendem. O cara era um rei. O cara mandava no mundo. Ele era o dono do mundo. O cara não pode ir no banheiro sozinho, cara. Ele vai lá e cagar, não tem papel higiênico, é uma bosta. É justamente isso. Deixa eu aproveitar que parece que a gente está chegando ao final aí. Deixa eu fazer uma lata com o Fernando aqui. Ô, Fernando, ô, Marcelo, só um pouquinho. Só uma pergunta. Vamos uma meia hora aqui, a galera tá empolgada. Vamos uma meia hora ou estão corrido? Pra mim, vamos. Podemos ficar mais. Vamos, Marcelo. Pra mim também. Então, tá. Senta a bota, mas ô, Marcelo, agora entra com os dois pés no peito. Fomos muito aliviados com ele. Agora vem pra arrebentar. De qualquer forma, eu vou meter esse na lata aí. Quem você acha que o PSDB leva para concorrer com o Bolsonaro em 22? Dória ou Huck? Cara, eu acho difícil a gente falar isso agora, porque esses caras eles vão sentir aí, né? Esses caras eles não são burros, tá? Então eles vão sentindo a temperatura, né? Uma coisa que é importante é que eu vejo um movimento do Dória se desidratar. Eu acho que ele vai desidratar. Ele não aguenta. Por quê? Sim. Porque você vê, o interior de São Paulo já odeia o Dória, com todas as forças, né? Ele ainda consegue ter um pouquinho de apoio na capital, porque é justamente esses pseudo-pensadores que caem no conto do vigário, né? Sim. Só que isso é muito irrelevante se a gente for levar em consideração o Brasil. Já imaginou o Dória fazendo campanha no interior do Ceará, com aquele pullover rosa dele? Meu Deus do céu, né, cara? Sabe o que os caras lá querem ver? Os caras querem ver o Bolsonaro com a camisa aberta, com a cicatriz da facada, suando que nem um porco falando merda. É o que os caras querem ver, velho. Imagina o governo Bastel. Entendeu? Então, assim, eu não acho que o Dória vai chegar com força nenhuma, tá? Sim. Mas política tem um imponderável, né? A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Sim. O que eu acho do Dória é que ele ainda pode atrapalhar muito a nossa vida. Ele pode tumultuar muito a nossa vida. Por isso que eu acho que ele é um perigo. Mas para fins de campanha, eu acho que ele não é perigo nenhum, tá? Inclusive, eu vejo o movimento do próprio PSDB. O PSDB é um dos partidos que que compõe o alto clero, né? São os politicões, né, da elite, né, que ficaram no poder durante muito tempo, mas que é a mesma coisa do Michel Temer no MDB e tudo mais. Eu vejo um movimento daqui a pouco desses caras de se aproximar do governo. Eu acho que eles vão tentar se aproximar. Não sei se vão se aproximar ao ponto de fazer uma coligação e apoiarem formalmente, até porque eu não sei nem se o governo vai querer, tá? Mas eu vejo um movimento desses caras tentarem se aproximar, por sobrevivência, tá? Porque esses caras não conseguem ser oposição ferrenha. Eles não têm o DNA do PT. Eles não têm o DNA do PCdoB. PCdoB e PT foram oposição a vida toda. Esses caras sabem ser oposição. Esses outros do alto clero não sabem. Quando o Michel Temer foi oposição de alguém? Nunca foi. Ele sempre foi governo. Você percebe? Então, quando você vê hoje uma notícia que o ACM começa a pensar em se aproximar do governo, a ponto de abandonar o Nhonho e abandonar o Mandetta, já está mostrando um caminho grande acontecendo por trás, né? Então, eu não sei quais vão ser as alternativas. O que eu acho o que a gente deve ter como cenário, tá? A gente deve ter um candidato de esquerda, né? E o PT dificilmente vai largar o osso, né? Então o PT vai lançar alguém, mesmo que seja o Boulos via PCdoB, mas é PT, né? PSOL, desculpa, mas é Boulos PT. E Manu. Né? Talvez venha um Boulos da vida, mas eu acho que o Boulos ainda é um projeto em construção para 2030, não é um projeto. Eu acho que vem o poste de novo, né? O PT falou sobre isso, já. Só que o que eu acho é o seguinte, o PT não vai largar o osso, o PT nunca vai apoiar o Ciro, por exemplo, eles não fazem isso, cara, eles são monopolizadores, né? Mas deve vir um candidato de esquerda, seja um Ciro, seja um Haddad, seja talvez os dois, né? E o que vai tentar brigar com o Bolsonaro é esse cara que vai tentar ocupar esse centro, dizendo que é direita, mas na verdade pende mais para a esquerda. É um Huck, talvez, é um Mandetta, talvez... Mas aí vai tudo depender de como esses caras estiverem, qual que é a temperatura do eleitorado chegando próximo às eleições.
Tu acha que, por exemplo, do Zema vir? Porque assim, eu vejo a menor possibilidade. Não? Sabe por que eu não vejo a possibilidade do Zema vir? Só por eu vejo ele alinhado, mas política é política. Não, em primeiro lugar, é assim, de novo, a gente nunca põe a mão no fogo por ninguém, né? Mas acredite, muito do apoio do Zema é porque ele não bate no Bolsonaro. Acredito. Se ele começar a bater no Bolsonaro, ele vai começar a cair. Que foi o que o Caiado fez, cara. Não, mas o Caiado bateu no Bolsonaro, o Caiado não podia mais sair na rua em Goiânia. Hoje só pode sair na rua em Goiânia porque o Bolsonaro foi lá e abraçou ele. Mas eu te falo isso porque assim, ó, Minas Gerais tem um histórico de eleger presidente, né? E o São Paulo não tem. São Paulo é tipo... Mas eu acho que assim, eu acho que tem aí um ponto que é, em primeiro lugar, o Amoedo é um cara que não vai nunca querer deixar o trono para outra pessoa dentro do Novo. Né? O Amoedo nunca vai deixar outra pessoa brilhar. O Amoedo é um filho da puta. Um grandíssimo filho da puta. Ele não deixa. Tanto é verdade que todas as pessoas que saíram do Novo saem metendo pau no Amoedo, dizendo que é o partido que você tem menos liberdade. Né? Cara, não deixou o Felipe Sabará concorrer à prefeitura de São Paulo. Sim. Então, assim, eu não acho que o Amoedo seja um cara que permita que outra pessoa brilhe mais do que ele. Não é os caras então, caras se os saíram do Novo e se mostrar como uma opção, talvez ele angaria um pouco de voto. Mas eu acho que se o Zema começar a bater no Bolsonaro, ele cai. É o meu filho. O desespero ele não bate no Bolsonaro, mas ele tá... Assim, ó, desculpa, eu tô te falando agora porque assim, ó, a quantidade de informação que eu li e a gente conversando agora me veio na cabeça. Vai que o Zema sai, porque o Zema é um cara que tá correndo por fora. Não bate, sabe? Mas é só uma devagação. O que acontece? O problema é o seguinte, para você concorrer, você vai ter que bater. Porque se você não bater, você não vai derrubar o cara. Mas agora, vamos combinar. Bolsonaro e Zema de vice ia ser legal, hein? Cara, sinceramente, eu gostaria mais que o Zema fosse reeleito lá em Minas. Eu gosto tá fazendo um bom trabalho. Minas Gerais é um dos estados mais complexos do Brasil, porque Minas Gerais, a corrupção é absurda. Minas Gerais é quase que nem Bahia, né? Em termos de corrupção, é encravado. Então o cara tá fazendo um bom trabalho e em 4 anos ele não vai resolver o problema. Eu acho que funciona muito bem se ele se reeleger e, de repente, se o cara for um pouco esperto, parece ser, ele se reelege e se junta ao governo. Em 2030 ele é o candidato, natural. Perfeito. Natural. O Zema tá muito concentrado em Minas, não é isso? Até o desespero tá batendo, já estão falando até no Eduardo Leite, pô. Não, mas é outro que não tem a menor aderência, né, cara? Imagina o Eduardo Leite de novo. O Eduardo Leite em Chapuri, no Acre, né? Esse cara tá uma flechada, né, meu? Ô, Fernando, eu vou dar uma guinada agora, desculpa, Marcelão, mas vou dar uma guinada aqui, vamos dar uma virada, vamos entrar nos 40 do segundo tempo. É importante aprendermos a nos organizar para eleger políticos. Exemplo, associação de bairro, associação de categoria. Cara, passou a votação de 2020, aí os lá, porque eu tô com problema de digo, irmão, tu te concentrou, juntou todas as barraquinhas, vocês podiam ter eleito um vereador. Vocês fizeram isso? Não. Digo, então, velho, vai encher o saco de outro, cacete. Eu acho que as pessoas têm que aprender a fazer política, né? Não adianta a gente ser aqueles caras que levantam a bandeirinha da ideologia, mas não consegue colocar em prática porque a gente não sabe fazer política. Então eu discuti muito, ajudei algumas pessoas a tentarem ser candidatas aí a vereador, e as pessoas elas se apegavam em umas coisas que eu falava, amigo, isso vai dar errado, cara. Não adianta você falar, não quero usar o fundão, ou eu quero sair pelo PRTB. Amigo, se você fizer isso, você não vai ser eleito. Então o que vai lhe restar? Ficar colocando hashtag no Facebook, no Twitter. Só. Então entra lá para fazer a mudança. Eu sou a favor de jogar o jogo político se você quer mudar a política. Não adianta você entrar no jogo de futebol americano e não querer que ninguém te coste, cara. Não adianta. Se você quer jogar futebol africano, você vai ter que tomar porrada e vai ter que dar porrada. O cara acha que o dinheiro do fundão vai voltar e vai ser revertido em cesta básica. Mesmo que voltasse, a questão é a seguinte, se você não usa, o outro usa e o outro ganha. É isso. Só uma pergunta rapidinha. Patriots não é Tom Brady final de semana? Cara, impressionante, né? O cara é o Highlander, né? O cara é um monstro. Absurdo. Cara, é absurdo. Então, exatamente isso é o que eu te digo. Por exemplo, que eu falo sempre pro pessoal assim, ó, os IUPs, você sabe o que é os IUPs, né, Fernando? É óbvio. Os hippies queriam mudar o mundo.
Só que eles descobriram que Woodstock, sexo e maconha não ia mudar porra nenhuma, caralho. Então os caras fizeram o quê? Viraram os IUPs, dominaram as coisas, e porque as coisas. Bah, mas lá no Vale do Silício tá tudo. Tá dominado de hippie aquela porra, cacete. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu costumo contar uma história que é dos samurais, né? Os samurais, quando houve a Revolução Industrial lá no Japão, os samurais viviam sob um código de ética, né? Uma das diretrizes deles, a maior parte deles, alguns não, era não usar armas de fogo, né? Porque isso ia contra o código de honra deles. Sabe o que aconteceu com os samurais? Eles foram dizimados, e a grande maioria dos samurais morreram ou em guerra ou como mendigos depois na cidade. Então, assim, não adianta você só ficar com a bandeirinha. Isso não quer dizer que você precise se vender, isso não quer dizer que você precise ir contra os seus princípios morais, mas você precisa entender que o jogo é jogado daquela forma, porque senão você vai perder o jogo. Aí é melhor você tentar outra coisa, né? Se você não quer, não quero participar de política que eu tenho nojo. Beleza, então tenta mudar a sociedade na convenção de condomínio do teu prédio. Vai mudando pelo menos ali em volta. Agora, se você quiser que a política seja diferente, saiba que para jogar o jogo político, você tem que sujar as mãos, porque hoje a política é suja. Agora, suja as mãos e luta para que lá na frente as pessoas não precisem sujar as mãos. É isso que eu prego. Aquela cena lá do Indiana Jones, né? Que o cara faz um monte de coisa e tal, Indiana Jones vai dar um tiro no cara e acabou, velho. Já era, não tem como. Deixa eu fazer uma pergunta. Marcelo, só uma Vai lá. Sabe que essa cena, o cara esqueci o nome do Indiana Jones lá, ele tava com piriri, era uma luta, cara, que era demorar uns 5 minutos de espada. Como ele tava com piriri, cara, eles resolveram fazer aquilo, uma cena icônica, né? O Harrison Ford tirou a arma, deu um tiro e acabou. Isso! Acabou. Deixa eu dar outra guinada aí. Até uma curiosidade, tá? Essa notícia crime aí que o PTB protocolou contra o Dória, você acha que é mais um fogo de palha ou pode dar alguma coisa aí? Olha, eu acho que o caminho do Dória, ele vai ser... se ele tiver algum revés, vai ser via impeachment, tá? Ou ele vai tomar uma bela de uma surra nas urnas, se ele chegar até lá, ou vai ser via impeachment. As pessoas elas tendem a achar que o impeachment é um pouco impossível, porque o Dória controla a Câmara. Isso é verdade? É verdade até certo ponto, né? Porque hoje ele controla, mas quando for chegando mais próximo das eleições, a água começa a bater na bunda dos deputados, né? Então, se começar a ter uma pressão popular muito forte, ô Janaína, se você não votar pelo impeachment, tchau, Janaína. Ô Cauê Macris, se você não votar pelo impeachment, tchau, Cauê Macris. Se começar a chegar nesse ponto, as pessoas começam a se mexer, né? Sim. Então eu vejo sim a possibilidade do impeachment, né? E uma vez o cara sendo impeachmentado, aí sim se abre toda a possibilidade desses processos criminais andarem. Até porque hoje, né, pela legislação brasileira, os governadores têm foro especial, que é o STJ, né? Então essa queixa-crime vai para o STJ e o STJ define se vai ou não vai, né? Então eu acho que pode dar alguma coisa, mas é mais fácil que ele tome o troco via impeachment, tá? E acho que, inclusive, é importante que a gente mobilize daqui para frente. Não agora, vamos primeiro resolver os problemas federais, mas daqui a 3, 4, 5, 6 meses, eu acho que é uma agenda para a gente levantar a bandeira e ir para cima desse cara. Esse cara merece pagar pelo que ele fez. Esse cara é um criminoso, ele é um criminoso. Mas você não acha, Fernando, que se a gente empurrar mais um pouquinho, explode mais cedo que 6 meses? Porque o cara tá com a degola, né? Então, ele tá. A questão é a seguinte: na minha concepção, todas as cartas que ele tá tirando já são furadas, né? Quando ele aparece com uma carta, já trucaram ele, né? Já. Porque o cara vinha com o negócio da vacina, aí o governo foi lá, agora vai importar Sputnik, né? Quer dizer, o cara vai morrer dentro do galão da vacina, né? O cara fala que o Butantan foi ele que banca, o cara bota lá 90%, o cara bota lá e foi reforma, o cara 90%. Eu te digo isso por quê? Porque dia 15 de março tem a votação da Alesp, né? Então, tu acha que uma pressãozinha agora não faz movimento? Eu acho que ainda não, cara. Eu acho que ainda não tem clima. Assim, meu filho, gostaria que tivesse. Né? Não, tu é o mestre, Marcelo é o submestre, eu sou o... Inclusive, eu já coloco que, por mim, Major Meca, presidente da Alesp, sem sombra de dúvida. Boa. Mas acho que não vai ter ainda não vai ter ambiente para isso. Por quê?
porque o governo federal ainda não vai estar colhendo os louros da vitória, dessas vitórias das eleições na Câmara e no Senado. Isso vai demorar um pouco. O Brasil vai decolar no segundo semestre. Ele não vai decolar no primeiro semestre, tá? É impossível que ele decole no primeiro semestre. Segundo semestre, o Brasil vai decolar. E aí é o momento adequado para ir para cima. Essa questão de você, quando você pede para a gente montar uma linha de raciocínio, hoje, o que o pessoal está mais batendo no Dória? Aumento de ICMS, certo? O que o governo federal fez hoje de manhã? Qual que foi o assunto de hoje de manhã? Foi a questão do ICMS. O Dória acaba derretendo, cara. Acaba derretendo, mas tem um ponto aí que é um pouco mais delicado do que parece, tá? Que aí a gente tem que entrar um pouco, a gente tem que tirar um pouco a paixão da jogada e tem que analisar as coisas sob a perspectiva técnica, tá? O governo federal não pode se meter no ICMS. Pela Constituição, o ICMS é dos estados. Sim. Os estados têm autonomia legislativa para decidir ICMS. Tem regras básicas, né, que são as leis complementares, né, que é a Lei Candir, né, e tem uma lei lá que é a 24 de 75, que são as leis que são as regras máximas do ICMS. Mas cabe ao governador definir qual que é a alíquota do ICMS dentro de um rangezinho que é, né? Então, assim, se o presidente começar a entrar nessa, muito provavelmente o Supremo vai dar como inconstitucional. E tá certo, é inconstitucional, infelizmente, mas é inconstitucional. Tá? Mas o que eu acho que não é a saída. O que eu acho que é legal é a exposição. Isso! Isso que eu falei. Exatamente. Foi isso. Ele falou isso, pessoal, eu baixo o meu, faço exatamente. Isso. Esse jogo é bacana. Dúvida. Agora, pensar que ele vai conseguir numa canetada mudar a regra do ICMS, não vai mudar. Não. Tanto é, a minha dúvida é o seguinte, o que o Paulo Guedes bateu mais hoje foi no 0,35 do PIS/COFINS. Que isso é do governo federal. O governo federal pode tirar isso a hora que ele quiser. Aí que tá. Agora, o problema também dele tirar isso não é tão simples como parece, tá? Por quê? Porque a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que prevê que o governo precisa gastar menos do que arrecada, ou pelo menos igual. Então, se você diminui a arrecadação mais, você incorre em crime, né? Inclusive crime de responsabilidade. Ele deixou claro. Você acha que aí umas três privatizações não resolve? Tipo, o Guedes está fazendo esse jogo, eu privatizo esse, baixo ali, ou seja, eu perco aqui, ganho aqui? Então, a questão da privatização... O que tu acha da privatização, já? Entra na jogada, vai. A questão da privatização é outro mito, né? Porque é o seguinte, em primeiro lugar, tu fala assim, por mim privatiza tudo. Calma, não é bem assim. Não é pra mim não. Não. Mas aí amanhã. Amanhã vai no corte. Fernando e Hugo privatiza tudo. Não, na verdade, o que eu acho? Eu acho que existem casos e casos, tá? Então, óbvio que monopólio tem que acabar. Não tem por que ter monopólio. Monopólio é uma tragédia para o Brasil. Mas olha só a situação, por exemplo. Se você hoje privatizasse os Correios da forma como ele está, o que ia acontecer? A Amazon ia lá e ia comprar os Correios. Então você ia tirar o monopólio e ia colocar dentro de uma Big Tech que você não tem controle nenhum. Ou seja, pior ainda. Tá? Então as pessoas precisam pensar nisso. Isso é um ponto. Então, para mim, você tem que criar um sistema onde você quebra o monopólio, tá? E você privatiza as partes, para você ter a concorrência, tá? Isso, para mim, é o primeiro ponto. Monopólio é danoso. O fato da empresa ser pública ou não, nem sempre, tá? Vou te dar um exemplo. Se você tivesse privatizado a Caixa Econômica Federal, você não tinha conseguido fazer o auxílio. Você não tinha conseguido fazer essas taxas de juros subsidiadas. Você não poderia, porque seria uma intervenção do governo na iniciativa privada. Exatamente. A Caixa Econômica Federal não pode ser privatizada. Não. Foi um show do Bolsonaro, o auxílio, a Caixa, a regularização do CPF. Foi, o que está fazendo a gente respirar. É o que está fazendo a gente respirar. Né? Então, assim, esse negócio de tem que privatizar tudo, não é bem por aí. Até porque existem empresas que dão lucro. Hoje a Caixa Econômica Federal dá lucro. O Banco do Brasil, que não é uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, que tem o controle do Estado, mas tem capital privado, tá? É um banco que dá um lucro altíssimo. Dá lucro. Por que você vai vender isso? Dá lucro. Dá lucro. Ele paga as suas próprias contas e ainda distribui dinheiro para o Tesouro. Por que você vai vender um negócio desse?
Só se você vender por um valor absurdo, né? Então, esse é mais ou menos... É um outro já tabu. venderam, né? Ou seja, já venderam 49,9%, já venderam. Então, esse é um outro tabu, como é o tabu democracia. As pessoas falam, estatal... Nem sempre a estatal é ruim. Tá? E se você for vender a empresa, você tem que arrecadar um dinheiro para usar esse dinheiro para bater a dívida pública. Tá? E o que tem que acontecer? O que você vai ter de economia no pagamento da dívida, os juros vão diminuir, tem que ser maior do que o que você tem de lucro da empresa. Senão não faz sentido economicamente. Se você ganhar mais tendo a empresa, tem a empresa. Mas a empresa é antro de corrupção. Foda-se. Cria-se regras de governança. E se pegar nego roubando, prende. É simples assim. É simples assim. Então esse é mais um tabu, tá? De privatização. Agora, toda estatal que dá prejuízo tem que vender. Ponto. Isso é óbvio. E todo monopólio é burro. E todo monopólio é burro. Ponto. Agora, tirando isso, a questão da venda de uma estatal ou outra tem que ser analisado caso a caso. Caso a caso. Porque eu uso esse exemplo. Se o governo, hoje, ninguém quer que o governo meta a mão na iniciativa privada. Né? Ninguém quer que intervenha na iniciativa privada. Como que o governo pode fazer para os bancos abaixarem os juros? Trabalhando os juros da Caixa. Perfeito. Jogando a Caixa jogando os juros lá para baixo, porque aí os bancos vão ter que abaixar os juros. Então, assim, é o único mecanismo de política econômica que eles têm. Ninguém vai vender a Caixa. Liberal, né? Ou seja, é um mecanismo liberal. Eu faço o que eu quero, tu faz o que tu quiser. Eu boto a 1% ao ano, se tu quiser botar 50% ao mês... Olha, pronto, é isso. E a esquerda? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses tabus, sabe? E a esquerda pedindo a estatização da Ford aí, hein, uns 15 dias atrás. É brincadeira mas isso aí, né? É besteira. Esse papo aí é conversa para boi dormir, né? A esquerda, ela sempre adota o discurso mais populista possível, né? Então, por exemplo, os caras vêm... Você vai ver, quando entrar na reforma tributária, o que mais você vai ver é Ciro Gomes, é Randolfo Rodrigues, esses caras falando de imposto sobre grandes fortunas. Cara, imposto sobre grandes fortunas é uma imbecilidade tão grande. Porque as grandes fortunas, elas são ativos líquidos, é ação e é dinheiro. Então, se você for tributar, você tira essa grana e põe no Uruguai. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a fuga do capital. Sim. A França fez isso. É imbecil. A Argentina fez isso. A França fez isso, todo mundo foi para Mônaco. A Argentina fez isso no Uruguai. É uma burrice sem tamanho. É o papo demagogo. É o papo demagogo. E a gente vai entrar... Eu não quero... Eu vou só dar uma palhinha nessa live, daqui a pouco a gente está terminando, e esse assunto, ele é relevante. Mas é só para as pessoas realmente pensarem e colocar na cabeça como as verdades universais, elas nem sempre são universais. O melhor tributo que a gente pode ter é a CPMF. Eu te garanto isso. Agora, a CPMF não como um tributo a mais, mas um tributo como um substitutivo do que tem hoje. Se você substituir os que tem hoje pela CPMF, você pode ter certeza absoluta que você vai arrecadar muito mais, você vai conseguir baixar a carga tributária e vai ser muito mais justo. Primeiro, porque a CPMF você não consegue sonegar. É universal. A CPMF você consegue... Segundo, a alíquota é muito baixa, é 0,4%. Então, quando você pegar R$1.000, você vai gastar você não percebe. Você não percebe, cara. Então, não é melhor você gastar R$4 a cada 1.000 e diminuir 20 centavos no litro da gasolina? É melhor. As pessoas têm que pensar nisso. Agora, a gente tem uma... O traficante paga, o botequeiro, todo mundo. Os argumentos imbecis que vêm são o seguinte: mas aí vai começar a ter muito dinheiro em espécie. Mentira! Porque você não vai no supermercado com R$100 no bolso para economizar 40 centavos. Você não vai. Mas você vai continuar pagando o cartão para pagar 40 centavos. Ô, Fernando, você tem meio milhão no banco, ou você tem meio milhão embaixo do banco, da tua cama. Cara, o risco... Não, então, e assim, o valor é tão pequeno que isso não vai te inibir, entendeu? Não vai te inibir. E aí, são várias outras coisas. Aí as pessoas viram e falam assim, outro argumento que eu ouço direto, é um tributo burro porque incide em cascata. Cara, todo tributo incide em cascata. Todo. Quando você, por exemplo, você presta um serviço, você é um médico, tá? Você cobra a tua consulta,
você está cobrando o imposto da tua consulta. Mas você está cobrando o teu IPTU também. Você está cobrando o ISS que você paga na escola do teu filho. Porque você precisa colocar isso no teu custo. Então não existe esse negócio de cascar. Todo imposto é repassado, né? A CPMF, ela permite que você aumente a base de tributação, ou seja, todo mundo paga pouquinho, nem sente, e você arrecada pra caralho, e não tem como sonegar. E ainda por cima, você consegue fazer a rastreabilidade da grana. Então ainda por cima tem esse efeito fiscalizador. Cara, é o melhor imposto que existe. Eu te garanto, porque eu sou mestre de direito tributário e disse eu manjo. É o melhor imposto que existe. Melhor. A maioria dos caras que vão pagar nem sabe que estão pagando. E pouco importa 40 centavos a cada 100 reais, cara. Você não sente. Simplifica a vida, né? Em vez de ficar guia. E você diminuindo a sonegação, você permite a diminuição da tributação, porque todo mundo está pagando. Perfeito. Vamos responder a Luísa Araújo aqui, porque eu acho que é muito importante essa questão. Isso aí, tributário, vamos ter que falar depois outra live, hein? Já fica o convite aberto. A Luísa Araújo fala o seguinte: desinchar o Estado não é importante. Eu vou começar dando o meu pitaco e tu assume, tá? Eu, empresário, penso o seguinte: o que dá lucro é legal, o que não dá lucro manda comer capim. Sim. O Estado, para mim, teria que ter o mesmo pensamento. Por que eu brigo tanto com alguns governadores que fizeram compras idiotas durante o Covid? Para mim, os caras têm que ser impeachment por burrice. Impeachment por quê? Por burrice. Porque um cara que deixa uma pessoa comprar um respirador por 33 milhões e não vai atrás, cara, ele é incompetente. Se ele é diretor da minha empresa, amanhã ele tá na rua. Então, assim, deixar o Estado é importante? Desde que esse bagulho esteja dando lucro. Se tá dando lucro... Eu acho assim, óbvio que tem muito gargalo, né? E você tem que tapar os gargalos. Não tem condição nenhuma dos caras, por exemplo, ficar usando o jatinho da FAB. Tudo isso é importante. Acontece que, por incrível que pareça, se você tapar todos esses gargalos, não dá tanto dinheiro assim como se imagina, tá? Onde está o peso das despesas? O peso das despesas está na folha de salários, na previdência e nos juros da dívida. São as três grandes despesas. Só para você saber, essas três despesas, elas são responsáveis por, olha esse número, 93% da arrecadação. 93% da arrecadação vai para essas três despesas, tá? Então, só que aí tem um problema. Vamos enxugar? Vamos enxugar. Só que você não enxuga agora, porque o funcionário público tem estabilidade, você não consegue mandar ele embora agora, você consegue mudar a regra daqui para frente, tá? Então isso é uma coisa de longo prazo. Você não pode cortar a aposentadoria do cara, mesmo que o cara ganhe 100 mil reais de aposentadoria, você não pode, porque existe um negócio chamado direito adquirido na Constituição, que é uma cláusula pétrea, não pode ser mudado nem por emenda, tá? Precisaria de uma Constituição nova, né? Então, assim, é um mito de enxugar o Estado, mas enxugar o Estado é uma sinalização de que lá na frente eu vou gastar menos. Mas você não vai baixar o gasto hoje. Por isso que é uma inocência muito grande, na verdade uma imbecilidade, né? Achar que você vai ter uma diminuição da carga tributária. Não tem como ter uma diminuição da carga tributária. O que você pode fazer é sinalizar uma direção e seguir essa direção, para que lá daqui a 10, 15, 20 anos a gente consiga baixar a carga tributária. E é justamente por isso que uma CPMF é importante. Porque a CPMF, ela aumenta o nível de arrecadação sem você sentir. Então, isso penaliza menos as pessoas. Mas, Fernando, qual é a nossa carga tributária real? De cada 100 reais que eu ganho, quanto de imposto é mais ou menos? Esses cálculos, eles são meio mas só pra gente bater aqui. Não, o pessoal fala aí que é na casa dos 35% a 40%. Né? Você sabe quanto é na... Não lembro se é Austrália ou Áustria. Eu acho que é Áustria, se não me engano. Um amigo meu estava falando, ele mora aqui em Balneário comigo. Aqui comigo não, né? Aqui perto da minha casa. Sabe quanto é que é lá o cálculo lá do imposto? Não. 70%. Não, mas aí é outro negócio. O que acontece? Aqui, a tributação... Os caras pagam imposto de uma placa pelo ar. Não, sim. Mas o ponto aqui também é assim, uma coisa é o tamanho da carga, né? Outra coisa é a forma da tributação, né? Não, tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, é um comparativo, né? Para a gente trazer aqui. Não, é alto, mas em compensação lá você tem serviços bons, você não precisa contratar, por exemplo, um plano de saúde, você não precisa pagar... Não, melhor do que aqui, né? Sim. Então, assim, existe uma questão... Ele está morando aqui, não mora lá. Cara, a verdade é a seguinte, o Estado em si, ele custa caro.
Ele Custa, eu acho. Não, eu não estou falando, eu não estou defendendo o Estado, nem dizendo que. Eu quero dizer que há comparativos, entendeu? Eu quero dizer assim, cara, nós temos que melhorar, na minha opinião. Só que assim, a gente tem que ver também, porque o brasileiro, para mim, o brasileiro tem o complexo de vira-lata. Diferente do Bituca, que se acha o cara, e ele é o cara, o que eu acho que o brasileiro tem aquele problema assim. Quando começou a pandemia, em março, eu falei pra minha tia assim, ó, tia, fica tranquila, a Itália tá um caos, mas a Europa, o sistema de saúde é uma bosta, o nosso é maravilhoso. Mas eu digo, cara, desculpa, Fernando, desculpa, Marcelo, mas a gente tem um show na pandemia. Cara, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Então, assim, o brasileiro, eu acho que tem que começar a bater no peito, estudar um pouquinho e dizer, o nosso país não é só a porcaria que vendem. Cara, nós temos UTI lotado e coisa. Tá, mas em 2010 tinha, em 2000 tinha, em 1990 tinha, entendeu? Então, só que agora o brasileiro, ele sabe que tá no gargalo. Então, assim, a gente tá aprendendo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente tem que entender que não é uma desculpa. Então sim. Não, vamos melhorar. Mas o nosso Brasil não é essa porcaria. Não, tá longe de ser. Na verdade, muito mais que isso. Eu, às vezes, até sou meio ufanista porque eu acho que o Brasil tem o potencial de ser o maior país do mundo. Em todos os sentidos. Um dia a gente conversa sobre isso também. Né? O Michel fez uma pergunta. Primeiro ele mandou um beijo para você, né? Que falou que tá com. O Michel é o Capitão Gay, né? Exatamente. Mandou um beijo para você, falou que tá todo oriçado vendo a live. E ele perguntou se existe alguma possibilidade de voltar alguma parcela do plano emergencial aí para uma parte dos que já usaram. Você vê isso? De voltar de novo ser instituído? É isso que você quer saber? Isso. Cara, eu acho que vai acabar sendo, você quer saber. Acho que não vai ter jeito, né? Eu acho que não vai ter jeito. E aí, assim, alguns liberaloides que acham que entendem de economia vão falar, mas isso é anti... Cara, o preço do desemprego é mais caro. Sim. Tá? O preço do comércio parar é mais caro. Depois é mais difícil de girar. Mas... Então, às vezes é mais importante você aumentar o déficit agora, né? Criar uma dívida, mas manter a economia respirando, do que você cortar. Por quê? Porque, assim, eu costumo dizer isso, desemprego causa desemprego, né? Porque quando você manda a galera embora, a galera consome menos. Consumindo menos, as outras empresas mandam mais embora. Então, assim, é uma bola de neve, né? Então, talvez, é um cálculo que tem que ser feito, se for possível, né? Porque às vezes não é possível. Mas tem que chegar num equilíbrio, né? As pessoas gostam de começar a ler economia anteontem e achar que sabem tudo de economia. Mas, na verdade, não. A economia é muito mais complexa, né? E não existe uma cartilha. Porque, assim, quando você lê Mises ou quando você lê Friedman, os caras não previram a pandemia, né? Os caras previram. Então você tem que saber ter jogo de cintura para ver o que fazer num caso de pandemia, né? Desculpa, Marcelo, me foge o autor, mas um deles previu uma catástrofe desse jeito. E eu não lembro o nome do autor, eu lembro o termo que ele usou. Que nesse momento é melhor ele ter um helicóptero day, helicóptero money. É o helicóptero money. Dinheiro jogado. Chama helicóptero money. Essa é uma política econômica que, inclusive, eu previ ela no dia 28 de março. Eu lembro desse termo. Acompanhava, eu falei. Eu lembro. Eu falei, cara, a saída é helicóptero money. E aí eu vou te falar. Quem foi o primeiro pensador a falar nisso foi Friedman, que é o pai do liberalismo moderno. Então eu li o texto. Isso, eu li o teu texto, foi exatamente isso. Eu também li. Eu lembro. E foi o que o governo fez. 4 dias depois o governo começou a fazer. Exato. É o que salvou o Brasil. O dinheiro parar é muito mais complicado. Melhor que jogar a grana na ponta. Joga a grana na ponta e deixa rolar. Vai ter que pagar? A gente vai pagar esse preço? Vai. Mas é melhor do que você frear a economia e depois ter que começar tudo do zero. Você criar uma dívida, mas com dinheiro entrando, do que você criar uma dívida e o dinheiro estancado. É isso. E foi o que o governo fez. Então eu acho que acontece. Agora que acabou É que a gente tem que ver como é que vai ser pelo seguinte. A pandemia, eu peguei Covid, né? Fiquei mal pra caramba, né? O Marcelo sabe disso. Agora acontece o seguinte, é grave. Só que não dá pra parar a vida por conta disso. É uma fatalidade que quem pegou, e se alguém vier falecer, é uma tristeza, mas simplesmente não... O que acontece? Não resolveu parar. Não resolveu o problema da pandemia, né? Só agravou o problema da pandemia, né? Então, tem que tocar a vida.
eu acho que essas campanhas de vacinação, eu sou contra a vacina, eu não vou tomar, tá? Mas eu acho, então, pelo menos por enquanto, vou esperar 2, 3 anos para ver quais são os efeitos. Mas eu acho que a campanha de vacinação é importante, porque tem muita gente com medo que só vai querer sair na rua com a vacina. Essas pessoas têm direito de tomar. Se elas querem tomar e vão se sentir mais confortáveis, tomem. Então, a partir do momento que essas pessoas cedo até minha vez. Não, também. Mas essas pessoas, quando elas tomarem, se elas se sentirem mais confortáveis e voltarem para a vida vai voltar, né? Então a economia começa a girar de novo, tá? Só que eu acho que isso não vai acontecer imediatamente, porque vai ter um período aí. Então, por conta disso, eu prevejo, não sei se vai ser auxílio emergencial, não sei se vai ser ampliação do Bolsa Família, não sei se vai ser um novo programa, mas eu prevejo que o governo vai trabalhar junto com o Congresso e com o Senado, com a Câmara, para algum tipo de benefício, pelo menos para o primeiro semestre de 2021, eu acho. E acho que é interessante que isso aconteça. Se vai ser... Se vão ser R$300, se vão ser 600, vai ser 1.000, não sei. Aí a gente vai ter que pergunta do Ministério da Economia. Não só por pressão popular, né? Mas por o governo estar enxergando a necessidade do dinheiro girar, não é isso? Então, aí é a fome com a vontade de comer, né? Eu acho que para a equipe econômica é essa necessidade. Mas para os políticos é a pressão popular. Né? Sim. Os caras vão querer... Então, é inevitável. O cara vai querer subir na tribuna lá e falar, estou votando pelo povo. É inevitável, né, cara? Exatamente isso, votação aberta, todo mundo lá gritando, vai ser votação unânime. É isso, entendeu? E quem for contra vai tomar porrada. É louco. Como é que o PT, por exemplo, como é que a Jandira Fegali do PCdoB vai subir na tribuna e falar, eu sou contra o voto votar contra o auxílio, eu sou contra. Ela não tem pica pra isso, velho. Não tem pica pra isso, não tem jeito. Sério. Então, assim, é a fome com a vontade de comer. Eu acho que é necessário e vai dar mais popularidade pro presidente. Sim. E para todo mundo que estiver no entorno. Pô, a gente... Eu vou abrir para considerações finais de vocês. Quer dizer, se vocês quiserem, nós vamos mais 1h30 aqui, cara. Eu fico... Agora eu preciso terminar. Exatamente. Vamos fazer outras que foi bem mais. Vamos marcar. Nós terminar. Primeiro eu vou agradecer. Marcelo, irmão, tu sabe que a nossa conexão já foi, né? Estamos sempre juntos. Bate aí, fechou. Todo dia batendo. É um prazer. Fernando, manda um abraço pro Bituca, a galera tá enlouquecida. Se o Bituca estiver pelo lado, mostra aí. Bituca tá dormindo lá, cara. Se eu acordar o Bituca, vem os outros dois. Nossa, o Bituca vai estar aqui do meu lado. Só eu falar que já veio, mostra a Bituca. Mas eu quero dizer o seguinte: foi um prazer. Bituca. Maravilhoso. Todo mundo quer ver o Bituca, velho. Puta, show de bola. Ó o Bitucão aqui, ó. Valeu, Bitucão. Boa, garoto. Esse é o famoso Bituca. Grande Bituquinho. Marcelo, finaliza, depois do Fernando, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês. Fernando, eu falei, você falou, vamos marcar depois. Acho que, cara, eu gostei demais, muito obrigado. Foi um prazer. Cara, eu só tenho a agradecer. Nós fomos chamados até de terraplanistas aqui no chat. Mas a gente é terraplanista, então, cara. Você sabe por quê, né? Imagina por quê. Imagina quem chamou, né? Velho, eu só tenho a agradecer vocês, uma honra, tá? Eu queria falar com o Fernando uma coisa bem legal, cara. Eu lembro que um mês antes, mais ou menos, da eleição americana, você estabeleceu aqueles paradoxos entre os possíveis ganhadores. Você trouxe isso para o cenário brasileiro e dividiu por região. Cara, foi uma das coisas mais brilhantes que você já fez. Eu queria te convidar para a gente bater um papo sobre isso, convidar o Rui, convidar você para a gente, numa oportunidade, bater um papo sobre isso, que aquilo foi fantástico, cara. Até para dar uma acalmada nos ânimos do pessoal que está com medo aí da vitória do BD, né? Não, eu acho que é importante. O que a gente não pode, assim, a gente tem que entender que a vida continua, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque está tendo uma campanha generalizada pregando desânimo em tudo o sentido. Todo sentido. E assim, quem ganha com o nosso desânimo? Né? Quem ganha com a gente desistindo? Não é a gente. Né? A gente não pode desistir. Essa não é uma opção para a gente. Né? Então, a gente precisa tentar ver quais são os pontos e tentar entender que o pessimismo,
né? As pessoas às vezes falam que eu sou muito otimista. Eu não sou, não. Eu analiso as coisas como elas devem ser analisadas. Sim. Só que eu não sou contaminado pelo pessimismo. Eu falei há 3 meses atrás que o Lira ia ganhar. Ganhou. Vocês perceberam como mudou o clima? Vocês perceberam na rede, né? Como o pessoal está mais animado, não perceberam? Tá feliz. Pronto. Então, quer dizer, não adianta a gente esmorecer. Entendeu? E mesmo porque quem esmoreceu, eu recomendo voltar um pouco na TL e buscar aquele post que você escreveu. Porque ali, cara, eu estava preparado para qualquer situação, com certeza. Eu acho assim, a gente precisa... A gente tem vários temas para serem falados, né? Acho que vale a pena depois a gente marcar mais uma dessas aí, discutir sobre a questão que todo mundo está com muito medo das fraudes em 2022. Sim. Eu trato aqui por A mais B que não vai ter fraude em 2022, pelo menos para presente não vai ter. Eu provo isso para vocês. Então vamos lá, vamos tocar nesses assuntos para acalmar a galera. Calma, vamos em frente. Tem um caminho bom pela frente, tem coisas positivas para acontecer e as coisas vão andar de verdade. Agora também a gente tem que fazer a nossa parte. Então vamos cobrar e vamos ser conscientes e ter nossas prioridades. Não adianta agora a gente começar a ficar batendo, eu quero impeachment do Alexandre. Calma, vamos resolver. Não é hora, né, cara? Se a gente começar impeachment de Alexandre, aí as coisas vão andar mesmo. Não é hora, exatamente. Então vamos colher os louros da nossa vitória, vamos aproveitar essa nossa vitória, curtir ela, né? Fazer com que isso se torne algo positivo para a gente e depois a gente vai atacar as pautas que tem que ser atacadas no momento correto. Fernandão, brigadaço, cara. Rui, brigadaço. Galera toda que acompanhou a gente aí, puta, super obrigado e tomara que a gente possa fazer um monte dessa aí. Valeu. Vamos lá, estou à disposição sempre. E eu agradeço aí o convite e vamos que vamos. Grande abraço.